Então, o Salmo 128, que é basicamente a continuidade do texto que eu vou trazer para a nossa meditação aqui. Então, toda a liturgia, de fato, tem destacado o tema da família, que é um tema maravilhoso, é um tema precioso para o Senhor, e nós, como homens, família do Senhor, mulheres, cristãos, precisamos, de fato, valorizar esse assunto, esse tema, e essa bondade de Deus sobre a nossa vida, que é a família, que é graça, que é amor de Deus sobre nós. Amém, meus irmãos? Por isso eu queria te convidar, por gentileza, a abrir a palavra do Senhor no livro dos Salmos, no Salmo de número 127. No livro dos Salmos, no Salmo de 127. Eu quero convidar a igreja a ler comigo de forma alternada todo o Salmo. Eu lerei os versos ímpares e convido a igreja a ler os versos pares. Diz assim a palavra de Deus: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os seus inimigos à porta. Vamos orar, meus irmãos. Santíssimo Deus, Pai bendito, bondoso, amoroso, eterno, misericordioso, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, pelo teu amor conosco, pela tua igreja remida por Jesus. Te agradecemos, ó Deus, pelas famílias, que é um projeto maravilhoso teu, perfeito teu para a nossa vida. E te pedimos, ó Deus, que a tua bondade, que a tua misericórdia esteja sobre a igreja nessa noite, nessa manhã, para que possamos de fato observar, meditar e buscar uma aplicação prática dessa mensagem em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos irmãos, o Salmo 127, assim como o Salmo 128, que nós lemos agora há pouco, ele na verdade é uma sequência, de um grupo de salmos de romagem, desde o Salmo 120 até o Salmo 130, são salmos de romagem, São aqueles salmos que são considerados cânticos do povo de Israel, no período pelo qual eles caminhavam, iam e viam acerca dos dias das festas principais do povo de Deus, lá no templo em Jerusalém. Esses eram de fato os momentos especiais para a família, Nós podemos imaginar, pelo menos eu que tenho família muito grande, aqui só tenho 2 filhos e uma esposa sentada ali atrás, mas tenho famílias bastante grandes, então eu penso no privilégio desse povo poder caminhar na direção da casa do Senhor, louvando, entoando cânticos a Deus, engrandecendo o nome do nosso santo Deus. Esse de fato era um grande privilégio para esse povo, Eles faziam isso pelo menos 3 vezes ao ano, na direção da casa do Senhor, do templo do Senhor, a fim de cumprir ali os rituais, as festas, pela qual eram agendadas para esse povo. Pelo menos 3 festas por ano, pelo menos essas 3 principais festas, eles iam na direção do templo para participar desse momento, louvando, adorando, entoando cânticos ao nosso Deus de gratidão, de louvor. Então eu vejo esse como um momento maravilhoso da família, uma oportunidade que a família caminhava juntos, paravam embaixo das árvores, pegavam sol, pegavam chuva, mas ainda assim eles perseveravam na direção da presença do Santo Deus. Esse é um ponto importante que a gente precisa refletir sobre o conceito e a ideia dos salmos de romagem. Hoje nós vemos muitas pessoas caminhando na direção da adoração pelas ruas, mas infelizmente as pessoas não vão adorar o Santíssimo Deus. Muitas pessoas hoje vão adorar aqueles que não é um verdadeiro Deus.
E esse texto me faz lembrar da importância desse momento, de que a romagem, a romaria, ela deve de fato ser para um único Deus, o Deus de Israel, o Deus que instituiu essas festas maravilhosas e que deu o privilégio para esse povo poder caminhar na sua direção, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Não é verdade, meus irmãos? Eu queria aqui olhar para esse texto agora, desculpa, eu estou um pouco... e fazer algumas observações práticas nesse texto. De fato, no livro dos Salmos, a gente não prega sobre nenhuma doutrina, efetivamente, da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas a gente consegue extrair do livro dos Salmos muitos textos e muitos ensinos e instruções para o povo de Deus maravilhosa. Tem muita riqueza nos livros dos Salmos, né? Então a gente não embasa um estudo doutrinário no livro dos Salmos, mas de fato, nossa, quanta riqueza a gente encontra nesses livros, quantas instruções para a nossa vida. Nós vemos aqui pelo próprio texto que o autor do texto é o rei Salomão, conhecido rei Salomão, filho de Davi. O próprio texto ali reafirma o nome dele como autor desse texto. O contexto pelo qual esse salmo foi escrito, ele basicamente no período da construção do templo original, no templo de Deus, no templo de Israel. É basicamente o momento pelo qual esse texto foi escrito e ele faz até uma referência aqui à casa do Senhor. Mas esse texto ele foi muito observado e muito utilizado também num segundo momento para o povo de Deus, no momento da reconstrução do templo do Senhor. Esse também foi um momento muito utilizado por esse cântico aqui, né? O momento em que a igreja do Senhor, o povo de Deus, voltava do período do cativeiro, voltava do período de prisão, e esse povo, reconstruindo o templo, entoava muitas vezes também esse cântico maravilhoso. E nós vamos meditar nesse texto, como eu falei, com base em três momentos importantes, 3 pilares importantes, todos eles absolutamente direcionados à família. O primeiro pilar importante está no verso 1, é a base central aqui que nós iniciaremos. Ele está centrado na edificação da casa. Se o Senhor não edificar a casa, ainda dentro desse tema, dentro da casa, ele segue dizendo, se o Senhor não guardar a cidade, se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. O meu primeiro ponto desse texto é essa condição que o salmista coloca no texto. Ele diz, se não vigiar, se não guardar. É uma condição que o salmista coloca nesse texto para a nossa meditação. Uma condição de que sem a presença de Deus, se o Senhor não participar, se o Senhor não habitar, se o Senhor não fizer parte, em vão vigia o sentinela. Em vão serve os sistemas de controle, de monitoramento e segurança. Em vão vigia o sentinela, diz o texto. A Bíblia muitas vezes fala, e é natural a gente olhar para esse texto, pensando simplesmente na edificação do templo como construção. Mas à luz da segunda metade aqui do Salmo, nós vamos ver que o texto refere-se sim à família, à estrutura familiar. E é nesse tema que nós vamos abordar hoje. O rei Salomão, um homem muito rico, um homem de muitas posses, todos nós sabemos, herdou muitas posses do seu pai Davi, aumentou exponencialmente o reino. Ele certamente não tinha dificuldades, nem financeira, nem de mão de obra, nem de nenhum recurso, para que ele pudesse construir aquele templo. Pensa comigo, o pai dele havia basicamente preparado grande parte da estrutura para que ele pudesse construir aquele templo. Ele tinha dinheiro, pessoas, tecnologia, tudo que havia naquela ocasião, o rei Salomão tinha à sua disposição. Mas ele não usou do seu poderio, da sua força. Ele deixou claro que era necessário que houvesse algo mais.
há uma condição que nós precisamos considerar, apesar do poderio que nós temos, apesar do dinheiro que você tem, apesar dos recursos que você tem. Se a presença de Deus, essa é a condição. Se a pessoa de Deus, se o Espírito de Deus, se essa pessoa não fizer parte, não vai fazer nenhum sentido a construção. Eu posso ter muito dinheiro, como o rei Salomão tinha. Eu posso ter muita mão de obra, como o rei Salomão certamente tinha. Mas se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não guardar a cidade, eu posso contratar os melhores seguranças, eu posso contratar câmeras, sistema de alarme, mas o melhor segurança é de fato o nosso Senhor. É nesse tema que o rei Salomão começa o texto. E a gente vai aplicar isso para a nossa vida, para a nossa família, para os nossos casamentos. Se o Senhor não habitar no nosso casamento, se o Senhor não habitar na nossa família, se o Senhor não habitar na nossa casa, essa é a ideia desse texto. Se sem a presença do nosso Deus, de fato, não faz nenhum sentido a construção de uma família. Não faz nenhum sentido a solidez de um casamento, porque de fato ele é o fundamento essencial de toda a construção. Ele é o fundamento essencial da segurança do casamento, da sua casa. Ele é o Senhor, é isso que o texto quer dizer. Todas as nossas realizações, todos os nossos projetos financeiros, todos os nossos projetos de construção, nossa casa, eles são inúteis sem o Senhor. É isso que o texto vai seguir. Se o Senhor não for glorificado em tudo que nós fazemos, se o Senhor não for inserido, incluído, se Ele não for aquela pedra fundamental ali, não vai fazer nenhum sentido. É isso que ele diz aqui. No projeto familiar, nas famílias, nós vemos isso com clareza, meus irmãos. Quando nós olhamos para a família, nós vemos isso com clareza. Quando a presença de Jesus está ali, habitando ali naquela família, seja qual for o formato da família, com muitos filhos, com poucos filhos, com menos filho, ainda sem filho, se a presença do Senhor estiver ali, ela muda completamente a estrutura familiar. Destacando aqui, meus irmãos, no quesito da família, com clareza, quando eu digo independente do formato da família, é claro que eu estou falando da união de 3 pessoas, correto? Todo casamento é unido por 3 pessoas. O casamento cristão precisa ter esse destaque. O homem, a mulher e a santidade de Deus. A presença de Jesus. Esse é o fundamento essencial que o rei Salomão está falando nesse texto. Todo casamento precisa ter esses 3 essenciais membros. O homem, a mulher e a pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus é aquela que vai dar santidade no casamento. É aquela que vai trazer equilíbrio no casamento. É aquela que vai estabilizar o casamento. Sem a pessoa e a presença de Jesus no seu casamento, certamente esse casamento vai tremer, vai ser abalado, vai ser chacoalhado para um lado e para o outro. Muitas vezes os nossos também são, mas com Jesus a gente balança para um lado, balança para o outro, mas ali a gente tem uma rocha segura pela qual a gente pode se assentar. Então a nossa orientação, a observação do texto é isso. Não inicie a construção da sua casa a sós. Não inicie um projeto familiar. Você, sua noiva, você, sua namorada, para os jovens, sozinhos. Observe os valores dessa pessoa com quem você pretende passar o resto da sua vida. Conheça aquilo que essa pessoa acredita, se a sua fé está alinhada com a dessa pessoa, para que de fato Jesus possa habitar, fazer parte da vida daquele casamento. É isso que o texto vai nos ensinar. Sem a presença de Jesus pode até haver amor.
amor como um sentimento, não é verdade? Sem a presença de Jesus existe muito. Um eu te amo daqui, um eu te amo dali, mas que daqui a pouco esse eu te amo é simplesmente um sentimento. Não é aquele amor que perdoa, não é verdade? Não é aquele amor que respeita, não é aquele amor que, muito bem falado aqui pela liturgia, do homem que dá a vida pela sua esposa. Pensa, que amor é esse, na verdade? Esse amor, ele só existe quando Jesus habita nesse casamento. Se Jesus habitar nesse casamento, as mulheres e os homens vão entender perfeitamente o texto que foi falado aqui na liturgia. Mulheres, sejam submissas a seus maridos, mas homens estão dispostos a morrer pelas suas esposas? É desse amor que o texto está falando. É desse amor que o casamento fala. Um amor onde você entrega todo ele nas mãos de Jesus, confiando que ele vai dar a liga necessária para esse casamento. Só o casal sem Jesus, sem o amor verdadeiro de Cristo, certamente esse casamento vai balançar. Sem a presença de Deus para edificar, certamente esse casamento vai balançar. Jesus, no seu sermão maravilhoso, no Sermão do Monte, ele conclui lá no finalzinho do sermão, dando uma dica maravilhosa para nós. Eu vou até ler aqui o texto, está em Mateus, no capítulo 7. Mateus capítulo 7, é isso? Mateus capítulo 7, 24 a 27. Olha como Jesus conclui aqui a parte final do Sermão do Monte. Ele diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, imprudente, na verdade, né? Que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Jesus termina assim o maravilhoso Sermão do Monte, relembrando da importância de que toda casa, todo homem, como cabeça da família, como cabeça da sua casa, que o próprio Deus instruiu lá no Gênesis, como nós lemos aqui no início, ele precisa fundamentar a sua família na rocha que é o nosso Senhor. Convidar Jesus para fazer parte da sua casa, convidar Jesus para fazer parte do fundamento da sua casa, porque sem Ele, certamente, todos os seus projetos serão inúteis, perdem o sentido, perdem o propósito, não é verdade? O segundo pilar que eu quero observar nesse texto, ele está aqui no verso 2, que diz assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeamos aos seus amados, ele dá enquanto dormem. Queridos irmãos, que maravilha, né? Inútil é trabalhar, 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 trabalhar. Inútil, diz o texto. E aqueles que dormem, aqueles que o Senhor ama, aqueles que temem ao Senhor, Ele os dá enquanto dormem. Esse texto aqui, meus irmãos, ele não está falando nem incentivando que os homens não trabalhem. E nem as mulheres também, não é isso que esse texto está falando. Na verdade, esse texto está fazendo uma separação entre dois perfis de homens, de cabeças, de responsáveis. Ele está fazendo o perfil, a relação entre dois perfis. O primeiro perfil é o que nós lemos anteriormente, o homem prudente e o homem imprudente. É isso que ele quer dizer. Você é o homem prudente
que trabalha, mas confia no Senhor? Você é o homem prudente que tem tempo para a sua família e confia que é o nosso Deus, Santo Deus, que vai fazer como diz nesse texto, aos seus amados Ele dá enquanto dorme? A palavra amados aqui é a mesma palavra do nome Salomão no original hebraico. É como se ele dissesse assim: a Salomão eu dou enquanto ele dorme. Ao meu filho amado Salomão eu abençoo enquanto ele dorme. Porque ele é um homem prudente. Essa é a ideia que o texto está querendo dizer. Agora você se enquadra no homem prudente, imprudente, aquele homem que crê que tudo que você tem, toda a sua riqueza, todos os seus bens, todos os seus projetos, eles dependem e vêm exclusivamente das mãos do seu trabalho? Qual homem que você se enquadra? Você se enquadra no homem prudente ou no imprudente? Naquele que não descansa, que não participa dos eventos da escola dos seus filhos, o homem que tem o trabalho como alvo principal da sua vida, homem que, como diz o texto, acorda de manhã cedo, acorda de madrugada, chega em casa tarde, cansado, porque o trabalho é penoso, diz o texto, penosamente granjeastes. E aí ele chega em casa cansado e ele não tem tempo para participar da festinha da escola do seu filho, ele não tem tempo para conversar com a esposa, para dar atenção para sua família. Muitas vezes a visita já chegou na sua casa, já tomou café, já saiu, e você só sabe que a visita apareceu no final da noite, porque você não teve tempo para receber a família na sua casa, a visita na sua casa. Seu trabalho tem consumido todo o seu tempo. Aquele melhor tempo que você tem, ou o tempo de qualidade, estou aqui tentando me adaptar com esse negócio aqui, pessoal. Aquele melhor tempo que você tem, aquele tempo de qualidade, aquele tempo que você senta, aquele tempo que você descansa, aquele tempo que você fala dos grandes feitos de Deus na sua vida, privilégio de poder falar do que Deus faz na sua casa, para os seus familiares, aqueles que não conhecem a Jesus ainda, que a gente fala, mas a gente fala com alegria. Você tem tido tempo para isso, meus irmãos? Ou você não tem tido tempo para isso? Seu tempo tem sido totalmente consumido pelo trabalho. Não sobra tempo para sua família, não sobra tempo para as festas dos seus filhos nas escolas. Você simplesmente trabalha, confiando que o sustento, confiando que a construção da casa nova, confiando que o carro novo, confiando que todos os seus projetos virão absolutamente da sua mão. Se você é esse homem prudente, meu irmão, tem alguma coisa errada na sua vida. Você provavelmente está fazendo algo que será inútil para o reino de Deus. É o que o texto diz. É inútil vos será levantar de madrugada e repousar à tarde. É isso que o texto está dizendo. É inútil, mas o texto não está dizendo que a gente não deve trabalhar. O texto está fazendo essa relação da prudência com a imprudência. Sem o Senhor não faz sentido nenhum dos seus projetos. Sem o Senhor não faz sentido as horas de trabalho que nós temos dedicada ao trabalho. Não é verdade? E eu vou fazer uma adição aqui importante, de lembrando para vocês, meus irmãos, que o trabalho é uma armadilha, é uma arma poderosa que o inimigo usa contra o povo de Deus. Já perceberam? Você tem uma reunião às 8 horas da noite, reunião de oração que a igreja tem aqui durante a semana, e exatamente naquele dia que o trabalho parece que ele vai ficando cada vez mais, você não consegue, você se planejou para sair às 5 e você não consegue. Parece que é no trabalho que aquelas pessoas ficam te tentando para levar para sair para beber depois, para o aniversário do fulano, para o chopp à noite, para a bebida à tarde. E ali eu vejo como uma armadilha poderosa do inimigo para a destruição das famílias,
para mudar o alvo da sua família, para acabar com os casamentos. Essa é a verdade. Então nós precisamos estar vigilantes nesse sentido, de que a gente não caia nesse erro e que o trabalho seja uma bênção na nossa vida, na nossa família, porque o trabalho, desde a criação, como a gente também muito bem utilizado na liturgia, é plano de Deus para a vida do casamento, para a vida do casal. O trabalho é uma bênção, ele precisa ser uma bênção na sua casa. Ele pode abençoar você, pode abençoar sua família, pode abençoar seus filhos, seus pais, seus familiares. Através do trabalho a gente abençoa a igreja quando a gente participa dos dízimos e ofertas. O trabalho é uma bênção. Mas a gente não pode permitir que o trabalho seja a destruição da nossa família, a destruição dos nossos casamentos. Nós precisamos ter tempo para as nossas famílias. É isso que o texto está nos ensinando. O próprio Salomão, aqui em Eclesiastes, bem pertinho, eu vou fazer uma referência, em Eclesiastes capítulo 2, isso, Eclesiastes 2, ele nos ajuda a entender que não faz o menor sentido, não há nenhum sentido na vida do homem se ela estiver totalmente focada no trabalho. Diz assim o texto, Eclesiastes 2, 22 e 24. Pois o que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores. Aqui fala dores, está relacionado a sofrimento. E o seu trabalho, desgosto, desprazer. Seu trabalho tem sido um prazer para você, tem sido um desgosto para você. Tem sido um desprazer, tem sido um peso na sua vida. Não é para ser assim, meus irmãos. O trabalho é para ser uma bênção. Até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. Até de noite você não consegue nem descansar à noite. Essa semana eu passei dias bem parecidos com esse. Então, quando eu trouxe esse texto, eu fiquei pensando sobre a minha vida o tempo todo. Passei dias terríveis essa semana, dormi tarde, trabalhando muito. Falei, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Que eu não seja esse homem insensato, inútil que está nesse texto. Porque, de fato, o trabalho consome a gente. E o texto diz que não tem prazer, não tem sentido se a nossa vida for o trabalho pelo trabalho. Porque o tempo da família, o tempo da igreja, o tempo da comunhão, o tempo do descanso, tudo isso vai ser perdido, vai ser vão, não vai fazer o menor sentido, diz o texto. E quando você perceber, quando você olhar, quando você pensar, o tempo já passou. Meu irmão, muito obrigado. Deus te abençoe. E quando, meus irmãos, a gente observar, o tempo já passou. E aí, meus filhos não têm mais festa na escola para eu participar, porque agora eles já estão na faculdade. Aí eu não consigo mais participar dessas festas. E para os filhos também, que ainda não são casados, ou casais que ainda não têm filho, agora eu estou casado, estou longe do meu pai, estou na faculdade, estou longe da minha mãe, e a oportunidade de participar dos eventos, das festas das famílias, eles se foram. Eu estou sempre dando o exemplo da família, porque de fato, esse é o tema principal dessa mensagem, tanto do Salmo 127 como do Salmo 128, e é isso que eu vejo, essa oportunidade que eu vejo nos cânticos de romagem, a família reunida nesse momento de comunhão, filhos, pais, tios, avós, primos. De fato, esse é um privilégio maravilhoso que as famílias têm, não é verdade? Meus queridos irmãos, eu vou seguir aqui para a segunda parte, lembrando para vocês que o propósito da vida do homem, do trabalho do homem, deve incluir a pessoa de Deus. Nós precisamos e devemos trabalhar, mas precisamos entender o propósito, o tempo que a gente tem dedicado ao trabalho, o quanto a gente se dedica,
o trabalho, reconhecer que o Senhor precisa fazer parte do nosso dia, precisa sobrar tempo para a nossa família, para o trabalho. O próprio Deus diz lá em Mateus 6,33, um texto maravilhosamente conhecido por todos nós: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Diz o texto: portanto, não se preocupai com o dia de amanhã. Que a nossa mente, que as nossas prioridades possam incluir o nosso Senhor na nossa vida. Que Ele faça absolutamente parte da nossa prioridade. Não faz sentido nenhum para mim e para você, meu irmão, ser o diretor da empresa, ser o melhor funcionário da empresa, ser o salário maior da empresa, se a gente perde a nossa família. O nosso bem maior, a nossa riqueza maior, certamente é a nossa família. Não tem salário nem dinheiro no mundo que paga esse sentimento maravilhoso que a gente tem, essa graça maravilhosa de Deus derramada sobre o povo. A gente vê que a graça de Deus é derramada sobre a família a partir do verso 3, que é o terceiro pilar dessa mensagem, quando ele diz assim: herança do Senhor são os filhos, do fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Queridos irmãos, o contexto aqui desse texto, quando ele diz não se envergonhará quando pleitear com os inimigos à porta, é porque naquele tempo do rei Salomão, as pessoas, os homens, iam para a porta da cidade para ali realizarem os seus negócios, negócios de trabalho, negócios de compra e venda, conflitos internos na cidade. Ali era o tribunal da cidade, na verdade. As pessoas iam para a porta. Então, por isso ele usa essa referência de que quando você tem uma família abençoada, quando você tem uma família sólida, quando você tem uma família que tem Jesus como Senhor, que tem o seu Deus como Senhor, você vai chegar nesse momento de conflito, nesse momento de discussão, nesse momento de negociação, nesse momento de oportunidade de trabalho, e você não vai ser envergonhado. Porque as pessoas vão olhar para esse homem e vão falar: esse homem tem a presença de Deus na família dele. Esse homem tem a presença de Deus habitando na casa dele. Seus filhos estarão com você para te suportar nos momentos de negociação, nos conflitos. E você que é filho, esteja com seus pais, sustentem os seus pais, apoiem os seus pais, participem com os seus pais desse momento. Porque, de fato, os seus pais contam com seus filhos. O papel do filho é muito importante. Muitas vezes o filho ainda jovem não observa o quanto é importante ele estar ali com os seus pais, apoiando. Eu fiquei pensando isso essa semana, eu estava trabalhando fora, né? Fiquei pensando, falei: poxa, será que quando eu chegar eu cheguei ontem, né? Será que quando eu chegar sábado eu vou ter que pedir, pelo amor de Deus, para os meus filhos irem para a igreja comigo? Mas graças a Deus eu não tenho esse problema. Os meus filhos vão para a igreja com tranquilidade. Eu não preciso ter que brigar com os meus filhos para eles irem para a igreja comigo. Como Deus é bom com a minha vida, como Deus é bom com a minha família. Então nós que ainda somos filhos também, muitos de nós temos os pais vivos, né? Que nós possamos honrar os nossos pais também, desse modo, podendo suportar os nossos pais, apoiar os nossos pais, acompanhar os nossos pais, para que eles não sejam envergonhados na porta da cidade. Para que os nossos pais possam ser bem representados com a nossa presença à porta da cidade. Não é isso, meus irmãos? O texto também usa aqui a referência do guerreiro com a flecha, enchendo a sua aljava, ou seja, aquela maleta, aquela bolsa que ele carrega aqui atrás, o guerreiro carrega, pega a sua flecha e enche dela. O objetivo principal desse texto e dessa explicação é o propósito da flecha,
é o propósito do alvo. E nós, como famílias de Deus, precisamos entender esse texto dessa maneira. Aqui ele usou a referência do guerreiro na flecha, mas o que ele quer dizer é que nós precisamos ter um propósito naquilo que nós fazemos. Nós precisamos dar um propósito para a vida das nossas famílias. Nós precisamos ter um alvo em tudo que nós fazemos. É isso que esse texto quer falar. Nós precisamos conhecer a direção do alvo, preparar as nossas flechas, forjar os nossos filhos, ensinar a eles de dia e de noite, estudar a palavra de Deus, para que nós possamos estar preparados para as dificuldades do mundo, para as guerras que o mundo nos impõe. É disso que o texto está falando, que haja um propósito. Nenhum guerreiro joga a sua flecha em vão. Ele é um militar preparado. Nós não podemos deixar os nossos familiares ao léu na rua, sujeitos à violência do mundo, às drogas, às bebidas, aos convites que recebemos, que os nossos filhos recebem para aquelas festas, para aqueles ambientes que nós sabemos que não são adequados, que eles vão estar diante de tentações que muitas vezes eles não conseguem resistir. Nós temos que forjar a nossa família, ensinar a nossa família, preparar a nossa família, para quando chegar nesse momento, a gente possa olhar para o alvo e falar: o nosso alvo é Jesus. O nosso alvo é Jesus. Ele é o nosso alvo. Nós precisamos colocar a nossa família na direção de Jesus. É isso que nós precisamos ensinar ao nosso filho. Ele é o alvo perfeito, ele é o alvo correto. Sem Jesus como Senhor, como centro, sem Deus como fundamento da nossa casa e da nossa família, certamente nossas flechas serão lançadas ao léu. Certamente nós não estaremos preparados para a violência do mundo, meus irmãos. O salmista aqui, ele nos adverte como a nossa casa, como a nossa família, como a nossa construção pode ser bem-sucedida. Como que a minha família, como que a minha casa, como que o meu casamento, como que a minha construção, como que o meu trabalho, como que eu posso ser bem-sucedido. Como que apesar das tempestades, como a gente diz o texto, percebam que lá no texto de Mateus 7, o texto faz a referência de 2 casas. Mas ele não faz uma referência de uma casa de madeira ou uma casa de alvenaria. Ele não faz uma referência de uma casa bonita ou uma casa feia. São 2 casas. A diferença está na base, aonde você construiu a casa, na solidez da casa. E quando a casa é construída de fato no local sólido, quando a nossa família está sólida, ancorada em Jesus, o caminho para que ela seja bem-sucedida, de fato, são as instruções que o salmista dá para nós nesse texto. Esse é o caminho para que a nossa família seja bem-sucedida. Quando Deus é o alicerce principal, quando Ele é o fundamento principal da nossa casa, quando Jesus é o alvo da nossa vida. Amém, meus irmãos? Eu vou tirar aqui 3 aplicações importantes, resumindo esse texto que a gente meditou nessa manhã. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus deve ser a pedra fundamental. Ele deve ser essencial no nosso casamento. Ele deve fazer parte do nosso casamento. Para os jovens que ainda não casaram, converse com o futuro pretendente, a futura esposa. Conheça o que ela pretende sobre Jesus. Pergunte a ela se ela pretende participar da igreja com você. Conheça se esse rapaz tem interesse em trazer Jesus para essa relação. Porque uma relação sem Jesus, uma construção sem Jesus, uma edificação sem Jesus, certamente as dificuldades irão derribar essa casa. O texto fala em construção e eu incluo aqui a reconstrução. Muitos casais, muitos casamentos, às vezes, precisam de ser reconstruídos.
Mas ser reconstruído não significa que ele terminou, que ele acabou. Ser reconstruído também é uma oportunidade que Deus nos dá. Muitas vezes a gente tem a oportunidade de reconstruir com o Senhor os nossos casamentos. Muitas vezes nós estamos passando por dias difíceis, mas Deus e essa mensagem nos dá a oportunidade de reconstruir algo que ainda não foi destruído. Chame Jesus para te ajudar nessa construção. Provavelmente vai ficar mais fácil, porque sem Jesus essa reconstrução dificilmente será bem sucedida. O segundo ponto é sobre o trabalho. O trabalho é penoso. O seu trabalho, o meu trabalho. Ele é cansativo fisicamente, muitas vezes psicologicamente também. Mas, meus irmãos, o trabalho é bíblico. Desde antes do pecado, o trabalho é bíblico. Ele é necessário. E ele é uma bênção na sua vida. Ele pode ser uma bênção na sua família, ao seu redor, na igreja. Não permita que o trabalho seja uma oportunidade para o inimigo entrar no seu casamento. Não permita que o trabalho seja uma oportunidade, um motivo de destruição do seu casamento. Olhe para o trabalho como uma bênção. Que o trabalho possa abençoar a sua casa, edificar a sua casa. O terceiro, para os filhos, para aquele que também é filho, ainda não tem filho. Pensem no casamento para aqueles que ainda não casaram. Para aqueles que já casaram e ainda não têm filho, pensem na sua família. Todos são herança de bênção do Senhor. Herança é algo que a gente recebe sem ter feito nada, de graça. Só o Senhor pode fazer isso por nós. Só o Senhor pode nos dar uma família maravilhosa. Não é verdade? É graça de Deus, é amor de Deus. Só o Senhor pode nos abençoar para que sejamos bons filhos. Abençoar os nossos pais, os nossos avós. Pastor Nicodemos, que todos aqui conhecem muito bem, com certeza, ele falou que por mais que haja muito dinheiro e etc. no estudo dele, ele falou, eu quero ter muitos filhos, porque quando eu tiver muito velho, vão ser os meus filhos que vão lá para mostrar as fotos da minha história, para mostrar as fotos do meu passado, vão fazer me relembrar os bons momentos da minha vida. Então, se você é filho, faça isso. Acompanhe os seus pais, acompanhe os seus avós, relembrem eles dos bons momentos da vida deles, porque família é bênção de Deus. Coloque esse propósito na família de vocês. Jesus é o alvo da família, Jesus deve ter o alvo. Deve ser o alvo da sua família, e sua família precisa encontrar um propósito com Jesus, participando dela, porque como Ele deu sustento para aqueles que dormem, como diz o texto aqui no verso 2, não é isso? Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Ele também nos concedeu graça através da pessoa de Jesus. Ele abençoa aqueles que trabalham, que descansam e que dormem. Aqui a referência pelo período é a lavoura, é o crescimento da lavoura, é o aumento, a fartura da lavoura. Mas aqui no nosso dia se aplica para nós também. Enquanto nós dormimos e descansamos no Senhor, Ele nos abençoa. E Ele faz isso de graça, porque Ele nos ama. E desse mesmo modo, Ele nos amou pela pessoa de Jesus, concedeu o maior bem que todos nós poderíamos conceder, que é a salvação em Cristo Jesus. E foi de graça, foi Ele que nos deu, por amor, assim como a herança, de graça. Amor de Deus na direção do seu povo. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe.